Então vamos lá, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Temos 31 alunos aqui, eu sei que é difícil a gente começar, né, de manhã novamente, e como eu falei, havia avisado vocês, pretendo fazer pelo menos algumas aulas, videoaulas com vocês, para a gente ter, né, esse contato maior e para não ficar tão afastado essa questão dos só conteúdo e atividades, e para a gente ter um bate-papo de vez em quando, tá bom? Então eu vou começar assim com alguns recados, depois eu vou iniciar o conteúdo em que eu já tinha mandado para vocês um vídeo introdutório sobre o continente europeu, tá? Então, assim, só alguns recados, pessoal. Como eu já tinha, venho avisando nos grupos do WhatsApp das turmas, dos nonos, vocês sabem que sempre no final do mês nós temos que elaborar um relatório para a supervisão, para a direção da escola, e a direção da escola reencaminha, monta um relatório maior, uma planilha maior, para a coordenadoria de educação. O que seria isso? É um relatório em que a gente faz as estatísticas das atividades que vocês nos retornam. A gente chama isso de devolutivas. Então, sempre no final de cada mês, ou na metade do mês, a gente sempre vai pedir do mês anterior as devolutivas. No nosso caso, em Geografia e Projeto de Vida, a gente já vem trabalhando com o Google Classroom. A gente trabalhava antes com o Gmail, né? Vocês entravam na plataforma pelo Gmail, era mais informal, né? Não era institucional como é agora. Então, eu peço que quem ainda tem alguma pendência, que dê uma verificada lá na plataforma, que a gente entrava pelo Gmail, para deixar tudo em dia. Tá? E depois, vocês podem começar, já devem, né, ter começado a utilizar o plataforma pelo e-mail @educar, tá? Então, esse é o recadinho que eu dou para vocês, tá? Não deixem isso pendente, porque é muito importante tanto para nós quanto para a escola ter esses dados, né? Ter um levantamento de que a maioria dos alunos, principalmente vocês nos nonos anos, estão com todas as atividades em dia, tá? Então, hoje vamos começar o conteúdo sobre a Europa. Depois que eu falar sobre essa parte, eu vou abrir para perguntas, tá? Então, hoje eu vou começar a trabalhar com vocês o continente europeu nos aspectos físicos. O que são os aspectos físicos na geografia? Seria tudo aquilo relacionado à questão da vegetação, clima, relevo e hidrografia do continente europeu, tá? Eu vou iniciar aqui uma apresentação para vocês que eu preparei, com todo carinho. Só me deem um ok aqui se vocês estão conseguindo visualizar. Sim. Então vamos lá. Então, pessoal, a gente vai começar um estudo ali da Europa. Eu quis colocar aqui primeiro uma imagem da Torre Eiffel, um dia de sol, que eu espero que o nosso também seja hoje um dia de sol. Vamos iniciar. Eu vou começar com você sobre a origem mitológica do nome Europa. Da onde que vem esse nome, né, Europa? Sabemos que vem da mitologia grega, mas qual é a história disso? Eu vou dar o play aqui. Eu só vou configurar aqui o áudio.
El rapto de Europa. Bienvenidos, sabios de YouTube, a un nuevo vídeo de Sapientia. Hoy vamos a descubrir una de las muchas aventuras amorosas de Zeus. Nuestra historia comienza en el monte Olimpo. Allí se encontraba Zeus, sumido en profundos pensamientos. Como era habitual, el dios se había encaprichado de una bella mujer de la tierra. En esta ocasión, la afortunada, o mejor dicho, la desdichada, era la fenicia Europa. Europa era una mujer sencilla y delicada. Cada día paseaba por el campo rodeada de mansos toros a los que cuidaba con un especial cariño. Para conseguir atraparla, Zeus pidió a su hijo Hermes que bajara a la tierra y que cuando Europa no le viera, llevase a los toros cerca de la orilla del mar. Así, Europa también debería acercarse a las aguas. Su hijo cumplió el cometido, llevó todos los toros cerca del mar. Una vez cumplida su orden, Zeus, feliz, se transformó en toro y bajó a la tierra, donde se camufló entre los demás animales. Cuando llegó Europa a su paseo diario, hubo un toro que le llamó especialmente la atención. La joven se aproximó a él y empezó a acariciarlo. Tenía algo especial, un halo magnífico que la empujaba a subirse encima. Europa se montó en el toro. Zeus, que vio cumplido su objetivo, se lanzó al mar con una velocidad increíble, y justo cuando iba a tocar el agua, remontó el vuelo y se dirigió a Creta, con su amada a las espaldas. Allí convertiría a Europa en reina de Creta, y daría comienzo una nueva dinastía divina. Tá? Então, eu quis passar para vocês esse videozinho, pessoal, que faz uma história, conta a história do nome, né? Europa, quem foi? Uma princesa fenícia. Deixa eu tirar aqui. Aqui era uma princesa fenícia, uma filha do Agenor, rei da Fenícia, que deu seu nome ao continente europeu. Segundo a lenda, Zeus apaixonou-se por Europa, mas não conseguia falar com ela. Sabendo da admiração que Europa tinha pelos touros do pai, Zeus transformou-se em um touro branco e misturou-se com as manadas de seu pai. Aqui vocês têm, né, uma pintura lá do século XVIII representando a lenda da Europa. Enquanto Europa recolhia flores na praia, ela viu um touro e o acariciou. Vendo que era um touro manso, Europa subiu em suas costas. Aproveitando-se da oportunidade, Zeus raptou, levando-a nas costas até a ilha de Creta. Revelando sua verdadeira identidade, Zeus a tornou a primeira rainha de Creta. Creta, né? Vocês sabem onde era essa localização, depois a gente vai ver. Então, pessoal, o continente europeu está todo localizado no hemisfério norte, acima da linha do Equador, com 10.521.466 quilômetros quadrados. A gente diz na geografia que ele é todo recortado. E 7% das suas terras emersas. Aqui nós temos a questão geográfica. Suas terras estão localizadas na zona temperada, entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer. Então, isso aqui quer dizer na relação clima, né? Eles estão na zona temperada do norte, que no nosso caso aqui no Brasil, nós estamos aqui em Cruz Alta, na zona temperada do sul. Então, pessoal, hoje em dia na geografia, até os livros de geografia mais atuais, eles tratam o continente europeu e asiático como um só, chamando ele de Eurásia. Por que seria um só? Porque, ao contrário dos outros continentes do nosso planeta, a Europa e a Ásia, eles formam um só grande bloco de massa terrestre. Então, não é no nosso caso, por exemplo, aqui na América, em que nós temos o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico e os demais oceanos que nos separam dos outros continentes, tá? Ou o caso da Oceania e assim por diante. Então, o que se definiu hoje na geografia? Em que a Europa ela se separa do continente asiático pelos montes Urais,
Seria uma cadeia montanhosa que separa naturalmente a Europa da Ásia. Isso é uma definição nossa, né? A definição que o ser humano, na geografia, procurou separar os dois continentes por essa formação geológica, formação geográfica. Então, como eu falei antes, a Europa ela está toda localizada no hemisfério norte, em relação à linha do Equador, e em relação ao meridiano de Greenwich, na sua grande maioria, no hemisfério oriental. No caso, a partir do meridiano central, meridiano de Greenwich. Aqui eu quis colocar para vocês, não sei se está bem, bem nítida, as penínsulas. Vocês lembram lá no sexto ano e ano que vem, no primeiro, vocês vão estudar novamente. O que são as penínsulas? São grandes massas de terra que são formadas, seria basicamente uma quase ilha, né? Ela é rodeada de água por todos os lados, com exceção de um lado que liga com o continente. Por exemplo, Península Ibérica, que é formada por Portugal, Espanha e França. Aqui, ela é rodeada de água por todos os lados, com exceção de um que liga com o continente. Temos aqui a península mais famosa, né, Itálica, que é formada basicamente pela Itália, rodeada de água por todos os lados, com exceção de um. No caso aqui da Grécia, a Península Balcânica, rodeada de água por todos os lados, com exceção de um que liga com o continente. Jutilândia, a mesma coisa. Tá? Seguindo. Então, esse é um panorama atual, a gente chama isso de mapa político da Europa. Como eu falei antes, o litoral europeu ele é bastante recortado, como a gente diz, o que facilita a instalação de portos. É bem recortado, vocês podem ver toda essa estrutura aqui no mapa, que demonstra basicamente isso. As penínsulas, como eu mostrei antes, da Noruega, a Escandinava, é também uma das mais conhecidas. Aqui, ó, cercada de água por todos os lados, com exceção de um. Seria a Península Escandinava, basicamente formada pela Noruega, Suécia e Dinamarca. A Península Itálica, como eu mostrei antes, aqui, formada por, basicamente, a Itália. A Península Ibérica, que seria Portugal, Espanha e França, aqui, ó, na Ibérica. A Balcânica, que seria a Grécia e a Bulgária, como eu mostrei antes, e, como eu falei, na Ibérica. Seguindo. Então, agora, o que nós temos aqui? As sub-regiões do continente europeu. Então, entre o norte e o nordeste europeu, na questão física, na formação geológica, o relevo é formado por rochas cristalinas muito antigas. O que são rochas cristalinas antigas, né? A gente fala cristalinas, lembra cristais, né? É basicamente na formação lá dos continentes, nós temos na questão na Pangeia, até a deriva continental. Essas são aquelas rochas que se formaram naquele período. A gente chama de cristalinas. São rochas muito antigas. Do Atlântico aos Montes Urais, nós temos as planícies, né? Basicamente locais mais planos, planícies. Entre o centro, o sul e o sudeste, nós temos os chamados dobramentos modernos. O que são esses dobramentos modernos? Por que modernos? Né? A gente diz modernos, mas eles têm milhares e milhares de anos. Eles são menos antigos do que as rochas cristalinas. Né? Nós chamamos de dobramentos modernos porque eles ainda estão em processo de separação em relação ao que a gente chama das placas tectônicas, né? Eles estão localizados muito próximos ao encontro ou deslocamento das placas e ocorre muita atividade geológica nesses locais.
Aqui, ó, temos a hidrografia da Europa. Os rios da Europa, em geral, né, são de pequena extensão, porém eles são muito bem aproveitados, tanto como produtores de energia como para transporte. Assim, eu não vou entrar muito na parte histórica, né, mas o continente europeu a gente chama, né, de velho mundo, porque nós temos uma diversidade de povos e história de milenar em todo o continente. Então, obviamente, né, que as pessoas já se utilizavam da navegação no surgimento das primeiras vilas e comunidades, países, impérios europeus. Né? A gente sabe que a água ela é vital para o crescimento e surgimento de comunidades e cidades. Então aqui vocês têm, vamos ver aqui, alguns rios mais conhecidos. O rio Volga, o Volga, é um dos principais. Aqui mais ou menos ele nasce, né, na Rússia. Temos o Danúbio, bem conhecido. Vamos ver aqui outros, o rio Roda, o rio Sena, né, conhecidíssimo na questão turística. Se eu não me engano, é o rio Sena, que foi um dos rios que foram revitalizados, né, pela questão de poluição. Alguns rios, né, da Europa, eles sofreram com a Revolução Industrial, né, na questão da poluição desses rios, e alguns países fizeram cerca de um plano de 20 anos até 40 anos de revitalização desses rios. Tá? Vamos passar aqui. Aqui então. O maior rio da Europa, né, o chamado rio Volga, o Volga, ele nasce no planalto ali da Rússia, mais ou menos 3.560 quilômetros de extensão, e deságua no Mar Cáspio. Ele tem grande potencial hidrelétrico, né, um rio grande, e é quase totalmente navegável, apesar de suas águas congelarem no inverno. Né? Vocês sabem que a Rússia, né, é um país que possui temperaturas muito baixas. Com 326 quilômetros, o rio Reno nasce nos Alpes suíços, no Lago Constança. Separa a França da Alemanha, cortando importantes centros industriais. Ele vai desaguar na Holanda, lá no Mar do Norte, junto ao porto de Roterdã. Aqui vocês têm uma imagem do rio Reno. O rio Danúbio, né, bem conhecido. Ele tem mais de 2.900 quilômetros de extensão. Ele nasce lá na Alemanha, na região dos Alpes, né, e corre para o leste, atravessando a Áustria e deságua no Mar Negro. Aqui, então, nós temos a questão do clima, temperatura. Lembram na nossa aula anterior a legenda que a gente consulta para poder identificar a localização. Então, nesse tom aqui, nós temos o clima polar. Nesse outro tom aqui, clima polar, o nome já diz, né, mais próximos às regiões polares. O frio de montanha, né, o nome é bem sugestivo, frio de montanha, próximo às regiões montanhosas. O clima temperado, não sei se vocês lembram lá no início, onde eu coloquei, de maneira geral, né, o clima ele é temperado no continente europeu. O clima frio em algumas regiões, semiárido, aqui ó, dá para ver muito bem nesse tom meio amarelo queimado, laranjado, e o clima mediterrâneo, né, bem também sugestivo a essa região aqui do mar Mediterrâneo. Vamos ver ali, então. O clima ele é basicamente o temperado continental, como eu falei, né, basicamente o clima temperado, onde os invernos eles são secos e rigorosos e os verões são mais quentes e chuvosos. É o clima que domina a Europa. Quer dizer, por que domina? Quer dizer que a maior parte do território europeu, o que predomina é o clima temperado continental. Aqui, ó, vocês estão vendo nesse tom meio esverdeado,
o clima temperado continental. O clima temperado oceânico. Vocês podem ver que é fácil da gente identificar pela nomenclatura, né? O clima temperado oceânico. Caracterizam-se pelos invernos menos rigorosos, chuvas de primavera e inverno, e os verões não tão amenos, não tão quentes, né? E o clima mediterrâneo, onde os verões eles são quentes e secos, e os invernos amenos e chuvosos, né? Bem, como eu falei para vocês, uma maneira fácil da gente identificar seria pelo nome ali, bem sugestivo, e pelo mapa. Tá? Vamos seguir aqui. Agora vamos para a vegetação. Aqui um pouquinho mais complicado, né, pelos nomes. Já a vegetação europeia tem uma predominância de florestas temperadas, né, clima temperado. Vocês podem ver como o clima ele tem relação também com a vegetação. Aliás, a vegetação tem uma relação muito grande com o clima. Nas áreas periféricas ao mar Mediterrâneo, a vegetação de floresta subtropical, são os que a gente chama de subclimas. Já nas margens mais próximas ao sul da Europa, na costa do mar Mediterrâneo, nós temos uma vegetação típica do local. A gente chama ela de vegetação mediterrânea. Agora vamos para o mapa aqui com a legenda. Então, temos as tundras, a tundra, que a gente chama, mais na região polar, né? Vegetação de coníferas, as chamadas florestas de coníferas. Só vou retomar ali. Tundra, né? O que é chamada tundra? É uma vegetação bem rasteira, basicamente composta pelo que a gente chama de musgos e líquens, né? Já na floresta de coníferas, eu gosto sempre de fazer essa relação conosco aqui no continente americano, aqui no hemisfério sul, onde nós vivemos, nós temos as florestas dos eucaliptos, as florestas das árvores, das araucárias, né, que a gente chama, que são mais arqueadas, são grandes árvores, mais arqueadas. Já na floresta de coníferas, né, ela tem aquele formato piramidal, né? A gente chama de piramidal, por exemplo, lá na festa, no Natal, naquela árvore de Natal. Se vocês observarem as nossas árvores de Natal, até aquelas que a gente compra, elas são piramidais, a gente chama de coníferas. Por que coníferas? Porque quando a neve cai, né, acho que seria uma evolução natural dessas plantas, dessas árvores, a neve cai e conforme vai ficando pesada aquela neve em cima da árvore, ela vai caindo, vai deslizando. Por isso a gente chama de conífera, né? É uma maneira natural de sobrevivência dessas árvores. E elas dominam, né, uma boa parte do continente europeu. O que mais? Floresta temperada. Aqui é basicamente o que predomina, né? O continente europeu, são plantas e árvores mais típicas para esse tipo de clima, não tão grandes. O que mais? Mediterrânea. Nós temos aqui, então, uma vegetação mais mediterrânea, formada basicamente por plantas e árvores pequenas, arbustos, que a gente chama aqueles arbustos. Temos as pradarias, né? Aqui na região sul, se eu não me engano, do Brasil, nós temos, né, as pradarias, que são regiões mais com campos e flores, não tão rasteiras, mas campos, né? A alta montanha, né? O nome já é bem sugestivo, aqui vocês podem ver nos Alpes escandinavos, se eu não me engano, aqui no norte da Europa, os Alpes suíços, na Itália. Se eu não me engano, aqui é o Cáucaso, que a gente chama de Cáucaso. Vamos passando. A tundra, agora, como eu falei antes, encontrada no extremo norte da Europa, é formada por musgos e líquens. Aqui vocês têm uma amostra de uma imagem da tundra. Lembram que é bem lá próximo às regiões polares.
temperaturas bem frias, bem baixas. A floresta boreal, que, como eu falei antes, seriam, né, onde nós temos essas florestas de coníferas, conhecida também como taiga, ocorre em áreas de solo ácido, é composta por pinheiros, bétulas e taias, encontrada na Rússia, Finlândia e Suécia, né, as coníferas, como eu falei antes. A floresta tropical ou caducifólia ou caducifólia, ela estende-se por toda a área de clima temperado. Vocês podem ver que são árvores não tão altas, né, como os pinheiros. Aqui, ó, vocês podem ver uma imagem de árvores na estação do outono, né, para nós aqui, típica do outono. Estende-se por toda a área de clima temperado continental. Quando devastada, dá o lugar a landes e seria uma paisagem vegetal pobre. Mediterrânea. Formação arbustiva, bem resistente à seca, né? Como eu falei ali, os arbustos. Em solos especiais, destacam-se os carvalhos, as nogueiras e os sobreiros. As estepes. Vocês podem ver aqui as estepes. Vegetação herbácea, são as pradarias, né, como eu falei antes, assemelha-se a campos, recobrem áreas próximas ao Mar Negro e ao Cáspio. E é basicamente isso, pessoal, é só uma introdução aqui à questão da física da Europa. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, alguma dúvida sobre essa parte aí? Alguma dúvida, algum questionamento sobre o continente europeu? No aspecto físico, né? É o que a gente começou agora. Vamos lá? Muito cansativo? Ninguém tem dúvida? Maravilha. Eu vou encerrar aqui a gravação. Era isso, pessoal, então? Deixa eu colocar aqui. Tá, pessoal, então era isso. Vou encerrar aqui a nossa gravação da aula.